Eu sou Cristina Santos e este é o BPTV Notícias. A sede do governo da Ucrânia, em Kiev, foi atingida por um míssil balístico russo no último sábado, dia 7 de setembro. Este é o primeiro ataque direto ao edifício do Gabinete de Ministros desde o início da guerra em 2022. Segundo autoridades ucranianas, o míssil Iskander danificou o telhado e os andares superiores do prédio. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas no ataque. A ogiva do míssil não detonou completamente, o que evitou uma destruição ainda maior. Autoridades ucranianas afirmaram nesta segunda-feira que o ataque russo da véspera que atingiu a sede do governo da Ucrânia foi realizado por um míssil balístico Iskander, lançado pela Rússia. O dano ao edifício resultou em um incêndio e houve destruição do prédio. Devido à idade do edifício e ao fato de ter muitas estruturas de madeira, o fogo se espalhou muito rapidamente. Havia 6 outros locais na cidade onde os bombeiros e resgatistas estavam trabalhando. Isso dispersou nossas forças um pouco. Segundo o funcionário, esta foi a primeira vez que o inimigo atacou o edifício do governo ucraniano, com de 800 a 900 metros quadrados de área danificados. A Rússia, que utiliza com frequência esse tipo de míssil balístico contra a Ucrânia, lançou no domingo sua maior ofensiva de drones e mísseis contra o país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Após o ataque de domingo, que deixou vários mortos e feridos em todo o país, a Ucrânia pediu a seus aliados novas sanções econômicas contra a Rússia, às quais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se favorável. Em Berlim, o chanceler alemão Friedrich Merz lançou um alerta. Und es deutet alles darauf hin, dass Putins imperialistischer Plan. Tudo indica que o plano imperialista de Putin não terminaria com a conquista da Ucrânia, mas seria apenas o começo. Todos os dias estamos testemunhando ataques híbridos cada vez mais intensos e agressivos da Rússia, incluindo em nossa infraestrutura. Intensität und Aggressivität, hybride Angriffe Russlands auch auf unsere Infrastruktur. Para Merz, um novo conflito sistêmico eclodiu entre as democracias liberais e um eixo de autocracias. E o que chamávamos de ordem mundial liberal agora está sob pressão em múltiplas frentes. O ataque faz parte de uma ofensiva russa sem precedentes, que incluiu o lançamento de aproximadamente 810 drones Shahed e 13 mísseis balísticos e de cruzeiro contra o território ucraniano. As defesas aéreas ucranianas conseguiram abater 747 drones e 4 mísseis de cruzeiro, mas não foram capazes de interceptar o míssil que atingiu a sede do governo. Aqui no Brasil, cresce a expectativa para o veredito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal dará seu veredito esta semana sobre se o ex-presidente Jair Bolsonaro arquitetou um plano junto com vários colaboradores para tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Nas ruas, as opiniões sobre o resultado do julgamento se dividem. Creio eu mesmo que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele vai acabar inocentando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Existem provas robustas, vários depoimentos e provas que realmente ratificam a tentativa. E pela Constituição, não precisa que haja a confirmação do chamado golpe para que sejam punidos os que tentaram o golpe. Eu quero muito que ele seja punido por tudo o que aconteceu, para que o nosso país possa seguir em paz. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a suposta trama golpista incluía a decretação de estado de sítio e um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Bolsonaro alega inocência e seus advogados pediram absolvição por falta de provas. O ministro Luiz Fux interrompeu o ministro Alexandre de Moraes durante a sessão de ontem, indicando discordâncias sobre pontos da denúncia que já haviam sido rejeitados pela Corte anteriormente. Fux, que tem demonstrado divergências com Moraes em casos recentes, foi o único a votar contra as medidas cautelares impostas a Bolsonaro em julho. A sustação da ação penal em relação ao crime de organização criminosa que foi reiterada pela defesa de Alexandre Ramagem. Essa preliminar já foi rejeitada por unanimidade no julgamento da questão de ordem nessa ação penal 2668, tendo por fundamento, como sabemos, a inaplicabilidade
do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, aos crimes praticados antes da diplomação, até porque toda a denúncia recebida narra os atos executórios referentes tanto à abolição do Estado Democrático de Direito quanto ao crime de golpe de Estado, todo o iter criminis e a execução e consumação pré-diplomação. Então, exatamente por isso, nós já, como disse, por unanimidade, indeferimos e mantenho o indeferimento. Da mesma forma, as preliminares de existência de document dump, nulidade do processo pela instauração do inquérito 4874, cerceamento de defesa em virtude do overcharging, inépcia da inicial e ausência de justa causa também já foram analisadas e afastadas igualmente por unanimidade por essa corte no momento do recebimento da denúncia e não houve nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem, por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, para uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Considerando as desproporcionais. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro voltou a decretar o início antecipado do Natal. Pelo segundo ano consecutivo, as celebrações natalinas começarão oficialmente em 1º de outubro. Maduro afirmou que a medida visa defender a felicidade e tem sido benéfica para a economia e cultura do país. Críticos, no entanto, veem a decisão como uma estratégia para desviar a atenção dos graves problemas políticos, econômicos e sociais que a Venezuela enfrenta. O presidente Nicolás Maduro antecipou mais uma vez o início do Natal na Venezuela. O chefe de Estado afirmou que a decisão é uma forma de defender o direito à felicidade e à alegria, ao mesmo tempo em que questiona um destacamento militar que o presidente americano Donald Trump justifica como parte de uma luta antidrogas. Vamos aplicar a fórmula de outros anos que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade. E vamos decretar. O Natal começa novamente na Venezuela em 1º de outubro. Declarar o Natal antecipado tem sido uma prática recorrente de Maduro. Em 2024, antecipou as comemorações em meio a uma crise que eclodiu após sua reeleição em julho daquele ano, que a oposição afirmou ter sido fraudulenta. Os Estados Unidos acusaram Maduro formalmente de narcoterrorismo em 2020. No mês passado, o país aumentou a recompensa por informações que levassem à captura do líder esquerdista para 50 milhões de dólares, mais de 270 milhões de reais. Caracas afirma que Washington baseia sua política em mentiras e ameaças para forçar uma mudança de regime na Venezuela. Maduro iniciou seu 3º mandato presidencial em janeiro deste ano, após uma eleição contestada pela oposição e por parte da comunidade internacional. O país continua enfrentando uma severa crise humanitária, com escassez de alimentos e combustível, além de crescente repressão política. Essas foram as principais notícias de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, curta este vídeo. Inscreva-se no canal BPTV Notícias e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!